E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo, tchararã, respiração celular, aula 1. Então, meus amores, como assim respiração celular? Por que isso é importante? Porque a gente está dando continuidade agora profundamente a essa linda, maravilhosa, tão querida célula que tu fizeste. Inclusive, de maneira comestível, eu fiquei babando. Eu fiquei com muita vontade de comer aquelas células gostosas. Teve célula de abacate, teve célula de ovo, gostei muito. Teve célula no pão de sanduíche, teve célula no bolo. Cara, eu nunca vi tanta criatividade. Teve na pizza e o quê? Não provei nenhuma, mas espero que a família de vocês tenha gostado e que tenha sido divertido fazer. E o que eu fiquei mais feliz com tudo, mesmo tirando o fato de eu não ter provado, é que vocês sabiam do que estavam falando, sabiam que estruturas eram aquelas, quais eram as organelas. Então, a gente já viu profundamente cada uma das organelas, inclusive caiu na tua prova. Só que agora, aqui na 12ª semana, a gente vai pegar uma delas e falar de uma função fundamental para a gente estar vivo, que é a nossa amiguinha mitocôndria, que afinal ela realiza respiração celular e produção de proteína, e produção de ATP e produção de energia. E a partir da glicose. Então a gente vai ter que estudar um pouquinho mais profundamente quais são esses mecanismos. Parece ser um fantasma, parece ser um bicho de 7 cabeças, parece. Mas relaxa, fica tranquilo que vai dar tudo certo. A gente vai começar primeiro explicando o processo basicamente, e depois a gente vai indo nos seus detalhes. Se eu tivesse em aula, eu ia pegar fundo nos detalhes, aqui a gente vai indo aos pouquinhos, tá? Fica bem tranquilo. Até porque no terceiro ano vocês vão relembrar tudo isso. Para vocês terem uma ideia, nas semanas anteriores, se tu estiver muito curioso, tu volta lá nas aulas do terceiro ano, vai ali, olha, tu vai ver que é o mesmo conteúdo, mas para eles eu dou de maneira mais aprofundada e como pode aparecer no vestibular. Antes de falar da respiração celular em si e a gente desenhar a nossa mitocôndria bem bonitinho para tu fazer teu esquema, a gente vai dar uma olhadinha aqui em algumas coisas que eu separei nesse slidezinho que tá para vocês, tá? O que acontece? A gente tem que voltar a lembrar quem que está faltando na nossa aula. Corujita, corujita. Aqui ela está de novo com vocês, tá? Então, o que a gente tem que saber? Quais são os processos metabólicos que depende a nossa sobrevivência, tá? 2 deles, a respiração celular e a fotossíntese. Não, Anelia, mas eu não sou uma planta, eu não faço fotossíntese, eu não preciso dessas coisas. Tu não precisa realizar a fotossíntese porque tem um ser vivo, uma plantinha e uma alguinha que está fazendo por ti, tá? Para qual é a principal função da fotossíntese? Aí tu vai me responder de maneira errada, que eu já falei que é errada, que é produzir oxigênio. Primeiro, nós sabemos que as plantas, elas realizam a fotossíntese ou produzem o oxigênio durante o dia, mas elas vão consumir à noite esse oxigênio, porque afinal elas fazem respiração celular e tu viste lá na célula vegetal que tem mitocôndria, então tudo que a planta produz de oxigênio durante o dia, ela vai consumir para respiração celular. E o oxigênio é uma consequência, porque a real função da fotossíntese para o organismo que realiza é a produção de alimento, é a produção de qual é o alimento da célula, qual é a tatuagem? Glicose, é a produção da glicose. Nós sabemos que as cianobactérias, as algas azuis, elas fazem fotossíntese, elas produzem glicose para sua própria sobrevivência e, como consequência, elas produzem uma taxa de oxigênio maior do que a que elas necessitam. Então, elas são as responsáveis por oxigenar o planeta, mas é uma consequência. Então, meus amores, nós dependemos desses seres que produzem a glicose pra gente. A gente depende da plantinha que faz a glicose através da fotossíntese. Porque ou a gente vai comer essa plantinha, ou a gente vai comer o bichinho que comeu essa plantinha. Então, meus amores, começa por tudo, um dos mecanismos de obtenção de alimento é a fotossíntese e vai acontecer com seres que possuem clorofila, repetindo, tanto plantas quanto algas fotossintéticas, algas que têm clorofila, as cianobactérias, por exemplo, e elas vão pegar o gás carbônico, ou CO2, o dióxido de carbono, tudo a mesma coisa, vão pegar a água
porque a gente sabe que as plantinhas que tem lá em casa sempre tem que dar aguinha. Vão pegar a luz solar, observem que o sol neste inverno está meio aborrecido, tá? Vão pegar a luz solar, não necessariamente a luz solar, a luz, tá? A luz solar é perfeita para fotossíntese, mas se eu quiser criar artificialmente uma planta só com luz, né, de fonte não natural, é possível. Depende da planta, depende da intensidade de luz. Mas a luz, a parte verde, a clorofila, e a gente sabe que nas células vegetais a clorofila fica nos cloroplastos, e depois a gente vai estudar detalhadamente a fotossíntese. Ele vai produzir nossa famosa C6H12O6, que é a glicose que a gente precisa. A célula vai precisar, a célula vegetal, só que ela vai produzir seres autótrofos, às vezes em maior quantidade, vai deixar armazenado e a gente vai consumir. E o oxigênio que ele libera. Tudo isso acontece na fotossíntese. E seres que realizam fotossíntese, como as plantas, e seres que não realizam fotossíntese, vão pegar essa glicose, tá? Que vai chegar através da nossa alimentação. A gente vai comer carboidratos, polissacarídeos, como o amido, ou como a sacarose, que é o açúcar que adoça a nossa vida, que tem glicose e frutose. E a gente vai comer essas fontes de glicose, vão ser quebradas pelo nosso sistema digestório e ela vai cair na nossa corrente sanguínea, tudo isso tu viu no início, né? Essa glicose vai cair na corrente sanguínea, chegar célula a célula, assim como o oxigênio. A gente tá inalando ar, lembra que a gente não inala oxigênio, a gente inala ar e 16% desse ar tem oxigênio, tá? 16% é constituído de oxigênio. Aí o nosso sistema respiratório tem a capacidade de retirar do ar que a gente inala o oxigênio e a gente já viu que esse oxigênio vai ali na nossa hemácia, conectado ao ferro da hemoglobina, e vai sendo espalhado chegando na célula. No final, a gente vai ter que ter glicose mais oxigênio para rolar a respiração celular na nossa amiga mitocôndria, produzindo como consequência gás carbônico e água. A água, Ana Lia, sim, se você fizer assim, ó. Por que agora a gente está usando máscaras, meu amor? Porque todo tempo, durante a nossa respiração, a gente elimina gotículas de água. E nessas gotículas de água, ó, esse quentinho, eu perguntei, gente, faça assim, o que sai? Aí alguém disse calor. Sim, mas é porque as gotículas de água que a gente elimina, elas estão na temperatura do nosso corpo, que é maior que a do ar. Mas isso aqui, ó, é água, essas gotículas que a gente fala e libera é o que pode, se tiver o vírus, contaminar outra pessoa. Por isso que a gente fica com a máscara pra controlar essas gotículas e por isso que depois de um tempo ela fica saturada, ela fica cheia, fica molhada e aí já não consegue reter tanto assim. Então, gente, a gente elimina a água também. Mas qual é o detalhe? A respiração celular tem consequência, a função dela é produzir gás carbônico e água? Não, porque se fosse essa função, a gente liberaria esse gás carbônico. Qual é a função, qual é o produto da respiração celular? Por que eu pego a glicose? Porque eu produzo o fundamental, a real importância da respiração celular é produzir ATP, é produzir energia. Nós vamos ver nos próximos vídeos que o ATP é uma bateria. A gente já viu isso em aula, a gente vai repetir. É uma molécula feita de átomos que carrega a energia. E é essa molécula que vai fazer as nossas células funcionarem. É como se fosse a bateria do teu celular. O teu celular fosse a célula, o ATP fosse a bateria. Eu tenho que carregar a bateria com energia e essa bateria é que vai fornecer energia para o celular funcionar. É possível, hoje em dia, tu ter um aparelho de celular que não tenha bateria, que ele vai ligado direto na tomada? Não, às vezes alguns laptops estão assim, né? Não tem mais a bateria, só funciona direto na tomada. No caso do celular não dá, é a mesma coisa para as nossas células. A gente precisa ter o carregamento dessas pilhazinhas, dessas baterias, para a célula ter de onde tirar a energia na hora que ela precisar. E da onde vem essa energia para carregar essas pilhazinhas? Da glicose. Então, meus amores, o que eu quero que vocês entendam que o processo de respiração celular nada mais é do que, observa e anota isso, pausa e vai anotando.
É a quebra da molécula de glicose, porque entre os átomos carbono, hidrogênio, oxigênio, principalmente entre carbono, entre os átomos da glicose estão contidas muita quantidade de energia. Então, qual é o processo de respiração celular? Quebrar essa molécula e pegar a energia que estavam aí nessas ligações e colocar na molécula de ATP. Então, a função da respiração celular é quebrar a glicose para extrair energia e carregar as bateriazinhas da célula, e essas bateriazinhas são ATP. Resposta de prova pergunta: qual é o processo de obtenção de energia? Respiração celular. E das plantas que fazem fotossíntese? Respiração celular. Porque as plantas, elas produzem glicose na fotossíntese, mas para ter energia, elas vão ter que fazer respiração celular. Beleza, meus amores? Esse é o primeiro vídeo, eu vou parar por aqui. É para dar uma explicação geral, para abrir a tua cabeça, para a gente relembrar os conceitos de fotossíntese e de respiração, saber que todos os seres aeróbios, mesmo que realizem fotossíntese, vão precisar de mitocôndrias, tá? Lembrando que as algas azuis, elas não têm mitocôndrias porque elas são muito simples, mas elas vão ter enzimas respiratórias que vão pegar essa glicose para produzir ATP. Outra coisa muito importante, eu vou deixar para próxima. Beleza? Fica aqui comigo, vamos que vamos. Tamo junto.